As pessoas dizem que a verdade te libertará, mas se esquecem de mencionar que ela pode te esmagar primeiro. Naquela noite fatídica, a verdade sobre a esposa que eu amo começou a vir à tona através de uma mensagem fria vinda das sombras. As crianças estavam dormindo lá em cima. Caleb, meu filho de 11 anos, provavelmente estava esparramado na cama, com um livro de ciências aberto sobre o peito. Mia, de 8 anos, agarrava seu travesseiro em forma de estrela, os cachos espalhados como um halo. Owen, de apenas 4 anos, roncava suavemente no berço, as pequenas mãos cerradas em punhos. Eles pareciam algo frágil agora, uma bolha que eu precisava proteger. Mas Sophie, minha esposa, não estava aqui. Ela me disse que estava na casa da Amy novamente, a amiga dela do outro lado da cidade, para mais um dos seus encontros noturnos. Eu acreditei nela, ou pelo menos quis acreditar. Ultimamente, havia sinais que eu não conseguia ignorar. O celular dela sempre bloqueado, vibrando em horários estranhos. O leve cheiro de um perfume desconhecido no casaco dela. O jeito como seus olhos desviavam dos meus quando eu perguntava sobre o seu dia. As respostas curtas, vagas. Eu me convenci de que era o estresse do trabalho no banco. Longas horas lidando com números. Eu disse a mim mesmo que estávamos bem, pelos filhos, pela vida que construímos. Mas agora, parado em meio aos destroços dessa mensagem, a dúvida corroía minhas entranhas. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o telefone, o polegar pairando sobre o aplicativo de rastreamento familiar que usávamos para monitorar as pedaladas de Caleb e as aulas de dança de Mia. Nós tínhamos adicionado uns aos outros anos atrás, algo prático. Eu não conferia a localização de Sophie fazia séculos. Agora eu precisava saber. O aplicativo carregou e um ponto piscava no mapa, mas não na tranquila vizinhança de Amy. Silver Oak, um restaurante chique no centro da cidade, a 20 minutos de distância. Meu estômago se revirou, uma mistura de medo e incredulidade. Amy odiava lugares extravagantes como aquele. Por que Sophie estava lá? Tentei racionalizar. Talvez fosse um jantar de trabalho. Talvez uma surpresa. Então, outro toque. Outra mensagem. Uma foto dessa vez. Sophie. Sua cabeça inclinada em direção a um homem que eu não conhecia. Seu sorriso mais brilhante do que eu via há anos. A mão dele repousava sobre a dela. Um relógio chamativo reluzindo em seu pulso. No dedo dela, um anel que eu não tinha dado refletia a luz. Zombando de mim. Meu peito ardia. Raiva e dor colidiam como uma tempestade. Eu não podia ficar aqui. Não podia deixar isso apodrecer nas sombras. Olhei para os quartos das crianças, suas portas fechadas, um pedido silencioso para manter tudo intacto, mas eu precisava da verdade. Peguei minhas chaves, vesti meu casaco e saí para a noite. O motor rugiu ao ganhar vida, e enquanto eu saía na estrada, outra mensagem iluminou meu celular. Ela já mentiu para você antes. Tenha cuidado. As palavras alimentaram minha determinação, mas o medo me cutucava. Para onde eu estava indo? O que eu iria encontrar? Enquanto eu acelerava pela escuridão, memórias de Sophie passavam como fantasmas. Nosso primeiro encontro, sua risada enchendo o ar. O nascimento de Caleb, suas mãos apertando as minhas. Esses momentos agora pareciam mentiras, desmoronando sob o peso daquela foto. Meu coração gritava para que aquilo fosse um erro, mas meu instinto sabia melhor. Eu era um tolo dentro de minha própria casa. As crianças merecem algo melhor. Eu mereço algo melhor. Silver Oak surgia à frente, e com ele, a verdade que eu tanto desejava quanto temia. Agora, enquanto corro por esta noite em direção a uma verdade que pode destruir tudo, sinto-me mais sozinho do que nunca. Se essa história está te prendendo, nos diga de onde você está ouvindo. E se você quiser saber como isso se desenrola, clique no botão de inscrição para nos apoiar. As luzes da cidade se borravam enquanto eu entrava no estacionamento em frente a Silver Oak. Meu caminhão se escondeu em um canto sombrio. O restaurante brilhava com uma luz âmbar quente, suas janelas de vidro emoldurando um mundo de copos tilintando e música suave. Fiquei paralisado, minhas mãos agarradas ao volante, a foto daquele número desconhecido ainda queimando na minha mente. O sorriso de Sophie, mais brilhante do que eu via há anos, me assombrava. Eu precisava ver com meus próprios olhos, saber se a vida que eu achava que tínhamos era uma mentira. Meu coração martelava, uma dor profunda se espalhando pelo meu peito enquanto eu examinava a multidão lá dentro. E então a vi, perto do fundo, em uma mesa de canto. Sophie, minha esposa, inclinava-se próxima a um homem que eu não conhecia.
Seu terno gritava dinheiro. Seus gestos eram confiantes. Tranquilos. Ela tocou o ombro dele, sua risada atravessando o vidro como uma lâmina. Seus olhos brilhavam, vivos de uma maneira que não estavam comigo. Não por meses, talvez anos. O anel no dedo dela capturava a luz. A marca de um estranho sobre a mulher com quem prometi amar. Senti minha respiração falhar, meu estômago revirar. Isso não era um erro. Era uma traição exposta sob o brilho de um lustre. A raiva cresceu, me instigando a invadir e destruir aquele momento perfeito. Minha mão pairou sobre a maçaneta da porta, tremendo. Mas algo me deteve. Entrar irado só me faria parecer o tolo, o marido furioso em uma cena que eles ririam depois. Eu precisava de mais do que esse vislumbre passageiro. Peguei meu celular, os dedos desajeitados enquanto tirava fotos pela janela, cada clique uma punhalada no meu orgulho. A mão dela no braço dele, a cabeça dele inclinada em direção à dela. Provas, cruas e inegáveis, me encaravam de volta na tela. Afundei no assento, o peso disso me esmagando. A viagem de volta foi uma névoa, a estrada se estendendo infinitamente à minha frente. O livro de ciências de Caleb, o travesseiro em forma de estrela de Mia, o pequeno punho de Owen passaram pela minha mente. Eles mereciam um pai que lutasse por eles, não alguém destruído por isso. Eu não podia deixá-la me ver desmoronar. Quando cheguei em casa, a casa estava escura, o silêncio mais pesado do que antes. Sentei na sala de estar, o sofá frio sob mim, repassando cada momento em Silverock. A risada dela, o toque dele, a vida que ela estava vivendo sem mim. O sono não vinha. Meus olhos ardiam, mas eu me recusei a chorar. Ainda não. O relógio marcava 2 horas quando a porta da frente rangeu. Sophie entrou, seus passos cuidadosos, como se achasse que eu estava dormindo. Ela paralisou ao me ver. Sua bolsa escorregou levemente em sua mão. Seu rosto capturado na fraca luz do corredor tremeluziu de incerteza antes que ela forçasse um sorriso, muito tenso, muito ensaiado. Ela disse que estava cansada, que Amy a tinha feito ficar até tarde. Sua voz estava alta, frágil. Levantei-me, minhas botas pesadas no chão, e perguntei onde ela havia estado. Meu tom era plano, mas por dentro eu estava gritando. Ela tropeçou nas palavras, dizendo que encontrou um velho amigo, Evan, em um bar depois de sair da casa de Amy. O anel, ela afirmou, era uma bugiganga barata de um colega de trabalho, nada especial. Seus olhos se desviaram, suas mãos se retorcendo, as mentiras se acumulando como cinzas. Eu queria enfiar as fotos na cara dela para fazê-la sufocar com a verdade. Mas me contive. Eu precisava de mais. Precisava ter certeza. Mandei-a ir para a cama, minha voz fria como pedra. Ela hesitou, depois subiu as escadas, deixando-me sozinho com minha fúria. Enquanto eu estava ali sentado, meu celular vibrou novamente. Outra mensagem do número desconhecido. Encontre-me amanhã no Benny's, às 9 em ponto. Vou te mostrar tudo. Meu maxilar se contraiu, uma faísca de propósito cortando a névoa. Então, ouvi um leve barulho no corredor. A bolsa de Sophie havia tombado, seu celular deslizando para fora. A tela se iluminou, uma notificação piscando. Asterisco Evan com um coração. Hoje a noite foi perfeito. Amor. Vejo você em breve. Asterisco meu sangue gelou. Ela se apressou para pegá-lo, o rosto pálido, mas eu me virei fingindo não ter visto. Aquela mensagem era mais um prego no caixão dela, e eu a usaria. Agora, enquanto estou sentado nessa escuridão, agarrando provas de uma vida que eu desconhecia, sinto o chão desmoronar sob mim. Se essa história está te prendendo, nos diga de onde você está ouvindo. E se quiser ver até que ponto vai essa traição, inscreva-se para continuar conosco. O sol da manhã mal atravessava a névoa cinzenta enquanto eu dirigia para o Benny's, um restaurante decadente na periferia da cidade. Meus olhos ardiam pela noite sem sono, pelas mentiras de Sophie e por aquela mensagem condenatória de Evan que ecoava na minha mente. A imagem da bolsa dela caindo, o celular traindo-a, havia-se gravado profundamente em mim. Eu agarrei o volante, os nós dos dedos pálidos, a promessa de respostas me puxando adiante como uma linha de vida. O Benny's apareceu à frente, sua placa de neon piscando, o ar pesado com gordura e café velho. Deslizei para dentro de uma cabine nos fundos, meu pulso firme, porém pesado, cada batida lembrando que a vida que eu pensava conhecer estava escapando. Um homem se aproximou, alto, com olhos penetrantes e um casaco de couro que parecia deslocado entre os assentos de vinil rachados do restaurante. Ele se apresentou como Travis, sua voz baixa,
controlada, a mesma que enviará as mensagens da noite anterior. Ele se sentou à minha frente, seu olhar me medindo, e disse que era um investigador particular contratado para investigar alguém chamado Eva. Meu estômago se contraiu ao ouvir o nome, o homem das fotos, aquele que roubara o sorriso de Sophie. Travis explicou que seu cliente, cujo nome ele não revelaria, havia levado, por acaso, à descoberta do caso de Sophie. Cada palavra parecia um peso, somando-se à traição que eu presenciei no Silver Oak. Ele empurrou um envelope grosso sobre a mesa, suas bordas gastas, pesado de segredos. Abriu, minhas mãos firmes apesar da tempestade dentro de mim. Fotos caíram, brilhantes e cruéis. Sophie e Evan, braços dados, entrando no Willow Creek, um hotel barato nas margens da cidade. Outra foto os mostrava dentro de um carro, a cabeça dela apoiada no ombro dele, os olhos fechados, tranquila de um jeito que ela nunca esteve em casa. Em seguida vieram recibos. Contas de hotéis, algumas no nome de Evan, outras pagas com um cartão de crédito que eu não reconheci. Um que Sophie deve ter escondido. O pior de tudo eram os extratos bancários, páginas de números que me devastaram. Pequenas transferências, $50 aqui, $200 ali, retiradas de nossas economias conjuntas, o dinheiro que reservamos para a faculdade de Caleb, as aulas de dança de Mia, o futuro de Owen. Ela havia usado para ele, para as noites deles, para as mentiras deles. Minha garganta queimava, mas mantive meu rosto impassível, folheando as evidências. Travis se inclinou para a frente, sua voz cortando o zumbido do restaurante. Evan era advogado, disse ele. Grande nome no centro da cidade, casado com 2 filhos, afundado em dívidas por causa de um estilo de vida que não podia sustentar. Ele e Sophie tinham um passado, um romance universitário que acabou reacendido há 8 meses. As palavras caíram como golpes. Eu estive cego, trabalhando até tarde, trocando fraldas enquanto ela construía uma vida às minhas costas. As fotos, os recibos, o dinheiro, eles não eram apenas provas de um caso. Eram provas de que eu havia sido apagado. Pedi a Travis para continuar investigando e descobrir tudo sobre Eva, suas finanças, suas fraquezas. Minha voz estava calma, mas por dentro, a raiva se enrolava firme, fria e afiada. Eu precisava de mais do que aquele envelope. Precisava desmontar o mundo deles, pedaço por pedaço, da mesma forma que eles desmontaram o meu. Travis assentiu, seus olhos brilhando com entendimento, e me deixou com a pasta, seu peso mais pesado do que deveria ser. Fiquei ali sentado, encarando as fotos, o rosto de Sophie agora parecendo de uma estranha. O relógio do restaurante tic-taqueava, cada segundo alimentando um plano que eu ainda não havia formado, mas sabia que levaria adiante. Então, enquanto eu recolhia os papéis, um leve zumbido quebrou minha concentração. Meu celular, ainda aberto no aplicativo que usei para rastrear Sophie na noite anterior, havia sincronizado com um pequeno gravador. Travis o havia colocado no envelope, um detalhe que passei despercebido. Apertei play e sua voz encheu meus ouvidos, suave, rindo no Willow Creek. Ela falava com Eva, seu tom leve, provocador. Disse que ele fazia com que ela esquecesse o peso de casa. Esquecesse de mim. Meu nome era uma palavra descartável em seu momento roubado. Meu peito se apertou. O som dela me descartando foi pior do que qualquer foto. Parei a gravação. Minhas mãos tremiam. O restaurante girava ao meu redor. Aquilo foi o fim. A última rachadura em qualquer esperança a qual eu ainda me agarrava. Ela não estava apenas traindo. Ela o escolheu sobre nós, sobre as crianças, sobre tudo. Guardei o envelope debaixo do braço e saí. As palavras do gravador ecoavam. Os olhos curiosos de Caleb, as músicas silenciosas de Mia, os abraços sonolentos de Owen passaram pela minha mente. Eles mereciam algo melhor do que uma mãe que os jogou fora. Eu merecia algo melhor do que uma esposa que me fez fantasma na minha própria vida. O plano estava claro agora. Eu encontraria todos os segredos, todas as mentiras, e quando estivesse pronto, faria com que pagassem. Agora, enquanto seguro a verdade que destrói meu mundo, sinto um fogo crescendo dentro de mim. Se essa história está te prendendo, nos diga de onde você está ouvindo. E se você quiser ver como isso se desenrola, clique em inscrever-se para ficar conosco. O envelope de Travis estava pesado em minhas mãos enquanto eu entrava na garagem, o único lugar da casa onde o silêncio não parecia uma mentira. A voz de Sophie naquele gravador, rindo da nossa vida, das nossas crianças, de mim, ecoava no meu crânio. Liguei meu velho laptop. Era hora de buscar um pouco de conforto contra o caos dentro de mim.
Minhas habilidades como técnico, ligando circuitos, rastreando falhas, tornaram-se agora minha arma. Entrei em Evan, digitando seu nome na barra de busca, meus dedos firmes apesar do fogo no peito. Seu rosto apareceu no site de um escritório de advocacia, todos sorrisos polidos e ternos elegantes. Um sócio sênior com uma trilha de artigos elogiosos. Mas mais fundo, em blogs financeiros e postagens antigas, encontrei rachaduras, más decisões de investimento, rumores de dívidas. Ele tinha uma esposa, Lídia, e 2 crianças. Suas fotos felizes eram um espelho da vida que ele estava roubando de mim. Não podia mais confiar nas palavras de Sophie. Seus passos pela casa eram um lembrete de sua traição. Comprei um rastreador GPS, pequeno como uma moeda, em uma loja no centro da cidade, minhas mãos calmas enquanto escondia no forro de sua bolsa favorita enquanto ela tomava banho. O aplicativo sincronizou com meu celular, um ponto piscando mapeando suas mentiras. Naquela tarde, ele mostrou que ela estava no banco, seu trabalho. Nada fora do comum. Mas à noite, o ponto se moveu, não para a casa de Amy, mas de volta ao Silver Oak e depois para o Willow Creek, o hotel das fotos de Travis. Meu maxilar se contraiu. A verdade já não era mais um choque, mas um combustível que queimava mais forte a cada sinal. Eu precisava de mais do que trilhas digitais. Dirigi até o Blue Heaven, um bar do outro lado da cidade para onde o rastreador me levou. Uma noite, estacionei na rua, meu caminhão se misturando às sombras, e esperei. Eles saíram do bar. O braço de Sophie entrelaçado ao de Evan, sua risada cortando a noite. Levantei meu celular, tirando fotos, sua proximidade uma ferida fresca. Então, vozes ecoaram, afiadas e acaloradas. O tom de Sophie era baixo, implorando, acusando Evan de prometer deixar sua esposa. Ele riu, com uma crueldade cortante, e disse que ela era ingênua por pensar que ele arriscaria sua carreira, sua família por ela. Meu sangue ferveu, não apenas pela arrogância dele, mas pela desesperança dela, agarrando-se a um homem que a via como um jogo. Apertei o volante, a vontade de confrontá-los quase me dominando. Mas me contive. Isso não era suficiente. Ainda não. Liguei para Travis, minha voz curta, e mandei que ele focasse nas finanças de Evan, em seu trabalho, em qualquer coisa que pudesse destruí-lo. Ele avisou que custaria mais, mas eu não me importei. Tinha um fundo de dinheiro que Sophie desconhecia, guardado para emergências, agora combustível para a justiça. Travis entregou dias depois. Seu e-mail foi uma bomba. Evan estava desviando dinheiro de fundos fiduciários dos clientes. Pequenas quantias para cobrir contas de hotéis, jantares, presentes para Sophie. Uma única auditoria poderia acabar com sua carreira, sua licença, sua vida. Imprimi cada página, adicionando as ao meu arquivo crescente. Cada folha era um passo rumo à ruína deles. Em casa, as crianças sentiam a fratura. Caleb, meu filho de 11 anos, me encurralou uma manhã, seus olhos buscando, perguntando por que Sophie sempre estava fora, porque nunca mais ríamos. Suas palavras doeram, um lembrete do que ela havia roubado. Os desenhos de Mia, antes brilhantes com cenas familiares, agora mostravam apenas a mim e seus irmãos. A ausência de Sophie era um grito silencioso. Owen se agarrava a mim na hora de dormir, sua pequena voz tremendo, implorando por sua mãe. Forcei um sorriso, meu coração se partindo, e chamei minha irmã Hannah para cuidar deles quando eu precisava caçar a verdade. Ela chegou sem julgamentos. Seu apoio silencioso era uma tábua de salvação que eu não merecia. Cada mentira que eu descobria aguçava meu foco, mas a dor das crianças amolecia minhas arestas. Sentei na garagem uma noite, o aplicativo do rastreador brilhando, mostrando Sophie novamente no Willow Creek. Minha mente corria, montando um plano. Eu os confrontaria lá, onde suas mentiras nasceram, mas não impulsivamente. Eu precisava de tudo, cada segredo, cada erro, para garantir que eles caíssem e nunca mais se levantassem. As fotos, os registros bancários, o roubo de Evan. Eram meu arsenal. Mas eu queria mais. Queria que sua vergonha fosse exposta. Suas vidas tão quebradas quanto a minha se sentia. Então, um novo alerta soou. O rastreador captou Sophie saindo do hotel, mas não com Evan. Ela parou em um posto de gasolina sozinha e ficou ali, seu ponto imóvel. Verifiquei o histórico do aplicativo, percebendo um padrão. Desvios noturnos, sempre sozinha, sempre breves. Meu instinto se revirou com uma nova suspeita. Não apenas Evan, mas algo mais que ela escondia.
Adicionei isso às minhas anotações. Outro fio para puxar. Outra mentira para desenrolar. As crianças mereciam um pai que lutasse. E eu lutaria até que não restasse mais nada para descobrir. Agora, enquanto monto esse caso contra a mulher que amei, sinto-me mudando, endurecendo em alguém novo. Se essa história está te prendendo, nos diga de onde você está ouvindo. E se você quiser ver como isso se desenrola, clique em inscrever-se para ficar conosco. O sol mergulhava abaixo, lançando sombras longas enquanto eu dirigia para o Willow Creek. A placa desbotada do hotel era um farol para minha confrontação. O aplicativo do rastreador brilhava no meu celular. O ponto de Sophie estava fixo no quarto 214. Evan com ela, seu refúgio secreto prestes a desmoronar. Meu arquivo de evidências, fotos, recibos, extratos bancários, o relatório de Travis sobre o roubo de Evan, estava no banco do passageiro, um exército silencioso que construía ao longo de semanas. As crianças estavam com Hannah. Suas risadas eram um eco distante ao qual me agarrei, um lembrete de por que eu não podia falhar. Os desvios noturnos de Sophie, sua voz me descartando. A risada cruel de Eva no Blue Heaven, tudo isso me alimentava agora. Estacionei do outro lado do estacionamento, minhas mãos firmes, meu coração batendo como um tambor frio. Era isso, o momento de acabar com as mentiras deles. Atravessei o estacionamento, minhas botas triturando cascalho, e subi as escadas para o segundo andar. O corredor cheirava a limpador barato, o carpete gasto sob os pés. Fiquei diante do quarto 214. A tinta descascada da porta zombava do mundo escondido deles. Minha batida foi afiada, deliberada, ecoando como o martelo de um juiz. Sophie abriu a porta, seu rosto perdendo cor, os olhos arregalados de choque. Ela usava um hobby de seda, o cabelo solto, o anel brilhando em seu dedo, uma marca de estranho. Ela recuou, a mão agarrando o batente, sua voz um sussurro quebrado, perguntando por que eu estava ali. Não respondi. Empurrei-a e entrei, segurando o arquivo com firmeza, o ar denso com a culpa deles. Evan estava deitado na cama, um copo de uísque na mão, a camisa desabotoada, seu sorriso desaparecendo quando me viu. Ele se sentou, os olhos se estreitando, exigindo saber quem eu era. Encontrei seu olhar, meu rosto uma máscara, e disse que era o marido de Sophie. A palavra soava estranha agora, um título que eu havia conquistado, mas que já não queria mais. Sophie agarrou meu braço, suas unhas cravando-se, implorando para que eu ouvisse. Sacudi-a, meu foco em Evan, o homem que achou que poderia tomar minha vida e sair impune. Abri o arquivo, expondo a verdade com precisão cirúrgica. Fotos deles no Willow Creek, no Silver Oak, no Blue Heaven, suas mãos entrelaçadas, seus sorrisos de traição, recibos de quartos, jantares pagos com dinheiro da minha família, extratos bancários mostrando o roubo de Sophie das nossas economias. No golpe final, provas de que Evan havia desviado fundos dos clientes, o suficiente para acabar com sua carreira, sua liberdade. O rosto de Evan empalideceu, seu copo tremendo. Eu disse a ele que as evidências seriam enviadas para seu escritório, para a associação de advogados, para sua esposa, Lydia, a menos que ele terminasse tudo com Sophie imediatamente e desaparecesse de nossas vidas. Minha voz era gelo. Cada palavra, uma lâmina. Virei-me para Sophie, seus olhos transbordando lágrimas, e disse que nosso casamento estava encerrado. Eu entraria com um pedido de divórcio, ficaria com as crianças, garantiria que ela nunca mais as machucasse. Ela escolheu isso, escolheu ele, e agora viveria sem nada. Seus soluços encheram o quarto, altos, desesperados, mas ricochetearam em mim, vazios contra minha determinação. Eva não disse nada, seu silêncio uma admissão de derrota. Avancei em direção à porta, minha missão clara, mas Sophie se lançou para frente, caindo de joelhos e agarrando meu casaco. Ela implorou por perdão, sua voz falhando, dizendo que Evan havia manipulado, que ainda me amava, que amava as crianças. Suas lágrimas encharcavam o chão, suas mãos tremiam. Mas tudo que eu via eram mentiras, apenas a mulher que nos havia apagado. Olhei para baixo, seu rosto agora o de uma estranha, e disse que ela havia feito sua escolha. Soltei-me, seus dedos escorregando, e saí, a porta se fechando com um clique sobre seus gritos. No caminhão, agi rápido, executando meu plano. Enviei as provas por e-mail para o escritório de Evan, com cópia para seus sócios, detalhando seu roubo com frieza implacável. Selando um pacote para Lydia, coloquei fotos de Evan e Sophie, extratos bancários e um bilhete dizendo que ela merecia saber a verdade. Minhas mãos não tremiam enquanto eu colocava no correio.
O ato era definitivo, inabalável. Os rostos das crianças, as perguntas de Caleb, os desenhos de Mia, os pedidos de Owen me impulsionavam. Isso não era apenas por mim. Era por eles. Pela vida que eles reconstruiriam sem a sombra dela. Enquanto eu dirigia para casa, um novo peso se instalou. Não vitória, mas clareza. Eu havia destruído o mundo deles, mas o meu ainda estava quebrado. A estrada se estendia escura à minha frente. E por um momento, vi o rosto de Sophie, não chorando, mas rindo no Silverock, livre de uma maneira que eu nunca lhe dei. O pensamento doeu, um lampejo de dúvida, mas eu o esmaguei. Ela havia escolhido esse caminho, e eu havia escolhido justiça. Outro toque no celular quebrou o silêncio. Uma mensagem de Hannah dizendo que Owen tinha perguntado por mim. Sua pequena voz, uma âncora me puxando de volta. Pisquei o acelerador, pronto para enfrentar o que viria a seguir, sabendo que isso era apenas o começo. Agora, ao deixar suas mentiras e ruínas para trás, sinto tanto poder quanto vazio. Um homem remodelado pela verdade. Se essa história está te prendendo, nos diga de onde você está ouvindo. E se quiser ver como isso termina, clique em inscrever-se para ficar conosco. A poeira se assentou mais rápido do que eu esperava. O caos daquela noite no Willow Creek desapareceu em um estranho e silencioso depois. No dia seguinte, sentei no escritório do meu advogado, a mesa de marcos coberta de papéis. Meu arquivo de evidências estava espalhado como um mapa de traição. O divórcio avançou rapidamente. A culpa de Sophie era pesada demais para ela lutar. Ela renunciou aos direitos sobre Caleb, Mia e Owen. Seu rosto vazio enquanto empacotava uma única mala e saía de nossa casa. Os extratos bancários, as fotos, a verdade sobre ela e Evan garantiram que ela recebesse apenas um pequeno acordo. O suficiente para desaparecer em uma vida que eu já não me importava em conhecer. A queda de Evan foi mais íngreme. Seu escritório lançou uma auditoria poucos dias após meu e-mail. Eles o demitiram. A associação de advogados rondava. Sua licença pendurada por um fio. Lydia, sua esposa, entrou com pedido de divórcio. Seu pacote de evidências, meu presente de despedida, despedaçou seu mundo. Correram rumores de que ele fugiria da cidade. Credores em seus calcanhares. Seu nome manchado, ninguém queria tocá-lo. Nos mudamos para uma casa menor, mais perto de Hannah. Suas paredes frescas de tinta e promessas. As crianças a preencheram com barulho. Caleb driblando uma bola de basquete na entrada. Mia cantarolando músicas de um ensaio coral. Owen empilhando blocos em torres bambas. Joguei-me no trabalho. Meu foco rendeu uma promoção. Mais horas consertando circuitos. Menos tempo para remoer o passado. A estabilidade retornou, pedaço por pedaço. Embora as crianças carregassem cicatrizes. Uma noite, Mia deslizou um desenho por debaixo da minha porta. Nossa família de 4. Sem Sophie, mas com sorrisos, um sinal de que eles estavam se curando. Guardei-o com cuidado em minha comoda, sabendo que eu havia lutado por isso por eles. Meses depois, conheci Karen em uma noite de encontro entre pais e professores. Professora de música de Mia, seus olhos gentis, sua risada suave, como uma melodia que eu havia esquecido. Ela também passará por suas próprias tempestades, um divórcio que a deixou mais forte, e nossas conversas sobre café se transformaram em algo mais lento, cauteloso, real. Eu não estava pronto para mergulhar de cabeça, mas sua presença era como luz do sol após uma chuva interminável. Hannah me manteve com os pés no chão. Suas visitas eram um ritmo constante. Suas atualizações sobre Sophie eram escassas, mas reveladoras. Ela vivia sozinha em um apartamento apertado, mal conseguindo se sustentar. Seu brilho havia se apagado. Amigos se afastando. Evan era um fantasma. Nenhum traço restante. Sua vida desmoronou completamente, exatamente como planejei. Sentei-me na varanda uma noite. O riso das crianças flutuava do quintal. Karen ao meu lado, sua mão roçando a minha. Senti paz. Não o tipo de paz que apaga a dor, mas o tipo que cresce ao redor dela. Sólida, conquistada. Os soluços de Sophie. O silêncio de Evan. Eles não me assombravam mais. Eu despedacei suas mentiras. Não por alegria, mas pela verdade, pelo direito de reconstruir. No entanto, uma memória piscou, indesejada. O rosto de Sophie no hotel, quebrado, humano. Por um momento, me perguntei se fui duro demais. Se a misericórdia poderia ter mudado seu caminho. O pensamento passou.
substituído pelo riso de Owen enquanto ele corria atrás de Mia, Caleb torcendo por eles. Eu escolhi eles, escolhi nós, e isso era suficiente. Aprendi verdades duras nesse fogo. Mentiras podem se esconder, mas a verdade as caça. Implacável. Traição tem um custo. Pesado e inevitável para aqueles que a escolhem. Deixar ir o ódio. Me perdoar. Abrir a porta para a cura. Para manhãs onde o café tem um gosto melhor, onde o riso parece verdadeiro. Família, do tipo real, construída sobre confiança, é mais forte do que qualquer juramento. E depois de cada queda, há uma chance de se levantar, de encontrar a luz novamente. Observei o pôr do sol, o calor de Karen ao meu lado, as vozes das crianças, uma canção de esperança. Eu era completo, não perfeito, mas livre. Essa jornada, toda sua dor e triunfo, me ensinou a lutar pelo que importa, a nunca deixar que mentiras roubem minha aurora. Essa história termina aqui, com uma família reconstruída e lições profundamente marcadas. Se ela te tocou, compartilhe seus pensamentos abaixo. A jornada de hoje chega ao fim. Esse desfecho te satisfez ou te pegou de surpresa? Conte para nós nos comentários. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!